Hoje é dia do consumidor e olha, nem sempre é fácil estar nesse papel, né? Concorda comigo? Você trabalha para ter o dinheiro e quando compra, às vezes passa por situações inacreditáveis. Ontem, aqui na Record News, nós mostramos um exemplo. Olha só, o entregador arremessou uma TV pelo muro depois de achar que não tinha ninguém na casa. Ele chegou no portão, jogou a caixa por cima do muro e foi embora, tranquilamente. O homem não se preocupou nem um pouco com o aviso de frágil na embalagem. O dono da casa diz que comprou a TV por R$ 700 e pagou mais 31 pelo frete. Ele pediu para que a entrega fosse feita no vizinho, já que a família não estaria em casa. Mas o entregador ignorou o pedido. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro e, infelizmente, existem outros por aí. Vamos ficar por dentro dos nossos direitos, então? Para isso, a gente faz conexão com a Renata Balém, que é advogada e diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Que situação, essa imagem rodou todos os portais de notícias também, além da Record News desde ontem, porque é uma imagem que mostra bem como a relação com o consumidor mudou, não é verdade? Hoje em dia, muita gente pede coisas online, muita gente compra na loja, pede para entregar depois, mas são situações muito complicadas, existem vários problemas. A gente vai abordar cada um deles aqui. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde quem está nos acompanhando, mas é isso mesmo. Até algum tempo atrás, alguns meses atrás, a gente só se preocuparia com os golpes pela internet. Agora a gente também tem que se preocupar com os entregadores, Kelly. Vê só como é que o consumo, ele é marco comportamental. Então, até o entregador mudou o comportamento dele, né? Não só como a indústria muda e agora também o entregador. Mas é isso aí é para que nós entendamos que nós brasileiros, não só dentro de uma relação de consumo, mas nós precisamos ser mais educados, você não acha? Com certeza. Agora, nesse caso, o morador tem a prova, a imagem, né? E quando um produto chega danificado na casa da gente, doutora, mas a gente não tem como provar o que aconteceu, como é que fica o direito do consumidor? Veja só, quando nós compramos pela internet, por e-commerce, nós temos 7 dias para nos arrependermos daquela compra sem a obrigatoriedade de explicar para o fornecedor por que a gente não quer mais. Se a gente não gostou daquela cor, se aquele produto não era aquilo que a gente esperava, a gente pode fazer a troca, fazer a devolução, desculpa, sem informar. Porque o frete nessa devolução, quem paga é o fornecedor. Então, é custo do fornecedor. Se o produto chegou com defeito, ele chegou funcionando muito bem, não importa. Eu não preciso nem falar, o produto quebrou. Eu posso simplesmente exercitar o meu direito de arrependimento. 7 dias a partir do momento que ele chegou. Bom, mas eu não quero exercitar o meu direito de arrependimento. Eu quero pôr a boca no trombone e falar, o produto chegou com defeito. O que pode acontecer? A empresa pode, e a lei permite que ela faça isso, que eu envie para uma assistência técnica. Então, essa assistência técnica, ela pode ficar com esse produto até 30 dias e depois sim fazer a troca ou estornar a compra. Eu acredito que o consumidor, se ele recebeu um produto e esse produto já veio com defeito, ele já faz direto a devolução, ter que passar por toda essa via crucis de ter que explicar e ter que ir para conserto e ficar aguardando. O melhor para ele é se arrepender da compra. E quando a compra é alimentação, comida pronta, vou desabafar aqui, só entre a gente do Conexão, não tem problema, né? Eu pedi ontem uma comida, enfim, não vou contar o que é, para não dar vontade do pessoal de casa, e esperei que fosse chegar um prato gostoso. Chegou aqui uma porção micro, pequenininha, e aí nesses casos, o consumidor fala, não vou reclamar, porque eu vou devolver para o restaurante, mas fica com a sensação de prejuízo. A gente pode fazer alguma coisa além de não comprar mais nesse mesmo restaurante, doutora? Sabe o que acontece? Nós brasileiros somos muito pacíficos. Numa situação muito grande de desconforto para o consumidor, com muitos consumidores lesados, existem estudos que as reclamações não
Então, veja, de todos os consumidores que receberam porções minúsculas, como a sua, nem 2% vai reclamar como você não reclamou. E isso não faz com que o mercado seja saudável. A relação, ela nunca vai ser saudável se você não aponta para o fornecedor o erro que ele está cometendo. O que você deveria ter feito? Você deveria ter tirado uma foto, ter reclamado para o fornecedor da comida, para quem entregou a comida, ter pedido a troca. É desgastante, a gente sabe que não merece isso, você sabe que você quer comer, você está com fome, você quer comer, você está pagando por aquilo, então você tem seu direito, seu dinheiro tem que ser respeitado, mas se isso não acontece, a sua reclamação faz com que o fornecedor, ele pelo menos entenda que ele não pode fazer isso por todo o consumidor. Então, é importante para a gente até melhorar esse índice. Só 2% reclamam, então realmente vou mudar de postura. Serviu para mim demais essa orientação. E aquele outro caso, o seguinte, tem uma promoção legal na internet, por exemplo, hoje, Dia do Consumidor, muito lugar oferecendo desconto, o consumidor vai lá, compra, muitas vezes pelo cartão de crédito, e aí passa um mês, a mercadoria não chega, o consumidor começa a ficar preocupado, não tem mais o rastreamento, aí resolve ligar, cobrar a empresa, se não fez isso antes, e a empresa disse assim, olha, realmente nós tivemos um problema logístico e não vamos mais poder te entregar. O consumidor perdeu a chance de comprar em outro lugar com desconto e também não vai receber a mercadoria, ainda vai ter que esperar um estorno no cartão de crédito. A gente pode fazer alguma coisa também nesse caso, doutora? Sim, como eu vou repetir, Kelly, é muito desgastante. A relação com o mau fornecedor, ela nos desgasta terrivelmente. Vou te dar exemplo da gente ficar 2, 3 horas tentando resolver problema de plano de saúde, de agência de viagem, de companhia aérea, porque todos passamos por isso e é em todo lugar, então isso desgasta. Nesse caso, o que você deve fazer? Além de fazer uma reclamação formal, por chat, por rede social, por site dessa empresa, porque você deve fazer em todos os canais disponíveis. Você tem que fazer uma reclamação no Procon. Por quê? Se esse fornecedor, ele está falando, olha, eu vou estornar, e se ele não estornar? E se ele estiver à beira de uma crise financeira? Ele vai continuar vendendo, ele pode, inclusive, estar antecipando o recebimento desse cartão e não entregando. Você entende que o ciclo ele é longo, a corrente é longa. É preciso ciclo para que o mau fornecedor não tenha mais possibilidade de exercitar a sua crueldade com outro consumidor. E a gente precisa ter essa consciência mesmo, até porque as relações mudaram comerciais. No intervalo, a gente estava conversando aqui em off, eu acho bacana a gente trazer essa análise aqui para todo mundo, que é o seguinte, lá atrás, no passado, a gente conhecia, por exemplo, o gerente de banco, a gente conhecia os entregadores, existia um relacionamento mais pessoal que foi se perdendo, não é, doutora? Hoje nós somos um número que faz parte de um grupo, que faz parte de um percentual e que vai influenciar um algoritmo, porque na verdade é o que nós somos. Mas o que acontece? Nós temos no Brasil uma legislação que é extremamente robusta, ela é uma legislação extremamente abrangente e está se sofrendo alterações, se modificando, se atualizando. O que nós precisamos? É estarmos atentos a esse direito, porque, como eu disse antes, nós somos pacíficos. Eu acabei de ter a prova com a Kelly é pacífica, a Kelly não vai reclamar da comida dela, ela não vai comprar lá, mas esse fornecedor vai continuar a fornecer esse produto dessa forma, até que ele seja barrado pela própria lei de defesa do consumidor. Mas quando? Quando houverem reclamações, quando o Procon for acionado para multar, para investigar, para averiguar, para ver o que está acontecendo. Então, é importante o consumidor que
passou a ser número, que não tem o telefone do dono da empresa para ligar e xingar ele, falar: o que é isso? Como é que você me entrega uma comida dessa? Nós não temos, mas nós temos um consumidor.gov, que é um site do governo que a gente pode fazer a nossa reclamação, mas eu falo para quem está nos acompanhando que o nosso maior socorro é o PROCON. Nós temos que fortalecer o PROCON das nossas cidades. Um PROCON fortalecido, que é quem pode ir e resolver esse problema, ele faz com que a relação consumerista seja saudável. O que é uma relação saudável? Eu fico satisfeito e o fornecedor também. Pois é, e nesse caso, com certeza, o volume de negócios aumenta para o dono. As empresas precisam ter esse olhar cuidadoso, porque o cliente é o sentido de uma empresa existir, né? O consumidor, se não tiver para quem vender, não tem sentido ter o negócio, né? Doutora, adorei nosso bate-papo. A galinha dos ovos de ouro. Exatamente. Adorei nosso bate-papo. Quero registrar aqui que a Kelly Pacífica acabou. A partir de agora, vou registrar tudo que tiver errado, vou fazer as denúncias. A gente tem que ajudar a garantir. Hashtag Kelly Reclamona. Exatamente. Hashtag Kelly Reclamona. Doutora, muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Prazer o nosso.